Bom, pessoal, então aqui no segundo vídeo nós vamos abordar sobre esse planejamento e essa ação com segurança e criatividade, algo muito importante no contexto educacional. Então, o primeiro ponto é que para que você consiga planejar e agir tanto com segurança quanto com criatividade, você precisa estar em constante busca de conhecimento profissional. Então, você precisa buscar novas formas, você precisa consultar livros, artigos, outros colegas que já tenham uma ação diferenciada na sociedade. E esse processo de busca, ele enriquece a nossa vida profissional. É isso que nós precisamos, muitas vezes como base, para que nós possamos dar continuidade no nosso processo educativo e, claro, realizando as adaptações para a nossa realidade, para o nosso contexto, tudo bem? Outro ponto importante para que isso aconteça, escutar e observar as crianças. Você precisa dar ouvido para o que a criança está expressando, para que ela consiga, de repente, te falar a necessidade dela, tá? Assim como você também deve observar as práticas daquele indivíduo. Então, você precisa entender a forma que ela está aplicando tal coisa, para que aquilo sirva como base para o seu planejamento. Não te esquece que a educação ela tem um objetivo de promover conhecimento e educação de forma gradual, ou seja, eu preciso dar continuidade a algo para que eu alcance o meu objetivo final, ou seja, eu preciso dar continuidade àquele processo de desenvolvimento do indivíduo. Mas como eu vou saber o que ele já sabe, o que ele já conhece, se eu não observo, se eu não paro para analisar e refletir acerca das ações deles no dia a dia? Então, observar o indivíduo, observar a criança é fundamental para o seu planejamento qualitativo, certo? Outro ponto, a criança ela vive uma contradição social ao ingressar na educação infantil. Então, perceba, vamos fazer uma análise do que é real. A criança ela sai de uma realidade onde ela está de repente em casa, tendo uma educação X ou Y, nós não sabemos, e ela ingressa na educação infantil. E ela ingressa em um meio social diferente, mas que agora tem objetivos educacionais. Então, existem crianças que saem de casa com uma certa ação que os pais reforçam, e quando ela chega na sala de aula é algo diferente, porque já existem regras de convívio, por exemplo. Tá? Então, o professor já instiga a criança a responder algo, e ele demonstra que nem sempre é no momento que ela quer, às vezes a gente precisa fazer. E aí são as regras de condutas que nós aprendemos, né? e que o indivíduo carrega com ele o resto da vida. Então, existe essa contradição especial social, baseado naquilo que a criança vive em casa e o que ela passa a viver no ambiente educacional, certo? Então, essa socialização da criança vai ser muito difícil, vai ser algo inicialmente bem complicado, e isso é muito evidente no primeiro dia de aula da criança. Ela se agarra no pai, na mãe, não quer ficar, e acaba que os familiares ficam ali há cerca de uma semana, o ideal seria, 1-2 semanas acompanhando a criança, para que ela de fato se sinta à vontade na sala de aula. Só que há um processo para que a criança realmente tenha essa interação, que é o processo da conquista e confiança individual. A criança ela precisa se sentir confiante, ela precisa se sentir segura
naquele ambiente. E é por isso que os pais acompanham até 2 semanas, por exemplo, porque a criança, observando que o pai está naquele ambiente, ela se sente mais segura. Só que não é só papel do pai fazer isso, ou da mãe, é papel também do professor. Então, o professor ele propõe situações com que a criança se sinta de fato à vontade no ambiente educativo, para que ela tenha segurança naquela pessoa. Tá? Então você percebe que ali depois de 2, 3 meses, tem crianças que em casa pedem para ligar para o professor, para a professora, porque ela já tem essa segurança naquele indivíduo. Isso tu observa quando as crianças chegam em casa e choram, ao ver o pai e a mãe. Tem gente que diz, estava tão bem comigo, foi só você chegar e desandou tudo. Não é que desandou, é que a criança ela guarda essas situações que ocorrem no dia a dia, e quando chega aquela pessoa que ela tem segurança, ela chora, ela vai lá e acaba externando as suas emoções. Isso acontece também na sala de aula, quando uma criança de repente brincando acaba discutindo com outra criança, brigando com outra criança, ela vai correndo atrás de você, ela faz o quê? Ela chora, porque é o ponto de segurança dela. Então você precisa construir essa segurança junto com a criança. E claro que você não vai fazer isso brigando, você não vai fazer isso deixando de dar atenção. Então, quanto mais você realiza situações e ações que a criança de fato não se sente à vontade com você, mais distante ela fica da sala de aula. Tá? Então, muito cuidado com as suas ações, reflita acerca disso e aplique não só na sua sala de aula, mas também na sua casa, na sua vida, certo? As crianças, muitas vezes, elas são impedidas de manifestar os seus sentimentos, as suas emoções, e isso é prejudicial, completamente prejudicial, porque ela percebe que não há esse ponto de segurança, ela percebe que ela não tem essa oportunidade de manifestar aquilo que ela sente, então ela se sente automaticamente retraída. Então tenha muito cuidado com essas suas propostas, tenha muito cuidado com essas suas ações. O importante é que você deixe a criança à vontade e leve em consideração tudo aquilo que ela queira expressar a você. E a partir daí, você constrói algo com ela. A partir desse externar do sentimento, você consegue direcionar o processo educativo, ok? Outro ponto que está previsto aí no caderno, no livro didático de vocês e no material que eu te mandei impresso, é acerca da importância das relações sociais, no reconhecimento das características principais, tá bom? De cada um, reconhecimento das diferenças, opiniões diferentes. Então, quando a criança começa a interagir, quando a criança começa a ter acesso com o outro ou com outros, ela reconhece essas necessidades, ela reconhece essas diferenças, algo que talvez em casa ela não tinha. Então pense numa situação, filho único ou filha única, os pais muitas vezes dão todo o suporte, tudo que é necessário à criança, e ela acaba achando que a vida é assim, sempre eu vou ter tudo o que eu quero na hora que eu quero. E aí chega nesse processo de sala de aula e ela começa a reconhecer que o outro também tem necessidades e que existem certas normas que precisamos seguir, tá? Que, exemplo, pegou o brinquedo, pessoal, não é hora de brincar ainda, vamos fazer essa atividade e depois, na hora de brincar, eu libero o brinquedo para vocês, tudo bem? Aí a criança já fica, mas em casa não é assim. Mas é isso, a escola é isso. Perdão, gente, eu estou bastante gripado. Então, a escola é isso, proporcionar situações de vivência àquele indivíduo, certo?
E aí dentro desse processo tem a inserção nas relações éticas e morais, tá? Então você percebe que na escola existem situações de cooperação, honestidade, justiça, tá? Divisão de materiais, né? Ou empréstimo de materiais, enfim. Eu estou formando um indivíduo, eu estou formando um cidadão. Tá? Então a escola ela tem um fim pedagógico, as ações têm fins educativos. E aí é o que eu sempre falo para vocês, não é fazer por fazer, é fazer de uma forma intencional, ok? Outro ponto, na medida que se relaciona, a criança se forma como cidadã. Tá? Então isso daí está lá no RCNEI, e dentro desse processo existem duas ênfases que ele destaca para nós, que é a construção da identidade e o desenvolvimento da autonomia. Então eu construo a identidade do indivíduo, eu apresento para ele que ele é um sujeito com as suas especificidades e que ele precisa enfatizar, ele precisa se construir quanto pessoa, quanto indivíduo, tá? Mas também esse desenvolvimento da autonomia, que há uma diferença entre ser independente e ser autônomo. Independente é quando uma pessoa consegue fazer algo sozinho, quando a criança consegue ir lá em cima da mesa e pegar aquele esquilo para comer. Independência. Mas autonomia, ela conseguir fazer, mas também saber o momento certo que ela pode fazer aquilo. Então é aquela proposta de, depois do almoço, depois das refeições, eu preciso fazer o quê? Eu preciso escovar os dentes, eu preciso fazer esse asseio. Legal? Então é essa proposta que a autonomia leva e que a escola é fundamental para que isso aconteça, porque nem sempre existe em casa, tá? Mas que também não é regra. Existem criações e criações, tá? Mas eu não tenho como saber qual é A e qual é B. Então a proposta da escola é essa, proporcionar esse processo de desenvolvimento para o indivíduo, tá? Então, o que é importante vocês entenderem? Que o educador ele prepara essas situações nas quais as crianças possam exercitar a sua autonomia, para que as crianças possam aprender. Então, as brincadeiras, as propostas educativas como um todo que existem na escola, justamente preparam a criança para essa formação cidadã, preparam essa criança para essa atuação na sociedade. E mais uma vez eu repito, não é o fazer por fazer, não é o brincar por brincar. Tudo tem que ser de acordo com o que é previsto, de acordo com o processo de evolução individual, evolução cidadã, para que de fato nós estejamos formando pessoas com competências e habilidades integrais e que tenham ações qualitativas na sociedade. Ok, pessoal, deu para entender? Então, ó, eu estou aqui no grupo de vocês, disponível para responder eventuais dúvidas da nossa aula de hoje, correto? Então, essa aula ela está prevista lá na página 79 a 83 do livro didático de vocês. Tudo bem? Então, agradeço a atenção, fiquem com Deus, boa noite e até a próxima aula.